não há como proteger a Amazônia sem proteger os direitos e os territórios dos povos que administram, que estão presentes nessas áreas há gerações, sejam os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, todas as comunidades e populações tradicionais, ribeirinhas e extrativistas que, como o Eduardo falou, estão aqui há muito mais tempo do que a gente, muito, muito mais tempo. E a gente sabe que existem várias ameaças sobrepostas aos territórios dessas comunidades, que vão desde a grilagem de terra até a grilagem de terra e violência, até iniciativas como a decisão que a gente tem que falar do marco temporal, que busca enfraquecer principalmente a proteção dos territórios indígenas. Mas essas comunidades não estão apenas em risco, tá, gente? Elas lideram batalhas poderosas pela demarcação de terras, por justiça climática e por uma inclusão real na agenda climática global. Então, para esse último painel que eu vou moderar nessa primeira parte da manhã, eu tenho a honra de receber dois líderes notáveis que estão na linha de frente dessa luta. Todos vocês conhecem muito bem. Primeiro, querido Toya Manchineri, que é coordenador-geral da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, e também vou ter a companhia da querida amiga Concita Sompré, que é presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA. Por favor, com muito amor no coração e muitas palmas, vamos receber Toya e Concita. Meus amigos. Tudo bom, meu irmão? Obrigado. Olha, vocês estão aqui em uma linha, a gente vai bater um papinho. Você fica aqui, eu fico do ladinho. Quem vai ficar no meio é você. Já vou, inclusive, começar com você, tá, Concita? A gente vai bater esse papo. Você tem atuado diretamente na defesa dos direitos territoriais dos povos indígenas de longa data. Na sua visão, o que ainda falta para que os governos, sejam nacional e subnacionais, tomadores de decisão, compreendam a relação direta entre a demarcação dos territórios indígenas e a proteção do clima e priorizem esse tema? O que está faltando para as pessoas, de fato, priorizarem isso? Bom dia a todos. Primeiro, reconhecimento e a importância que esses territórios têm para o equilíbrio do clima. É necessário que haja um reconhecimento do trabalho que a gente faz para o uso sustentável desse território. E reconhecer também que a demarcação das terras indígenas não é uma questão só de direito, é uma questão de estratégia. É uma estratégia para que possa realmente melhorar cada vez mais esse clima que está tão desequilibrado. Enquanto os governos não reconhecer o papel dos povos indígenas, não reconhecer o que nós fazemos há milhares e milhares de anos, essa sintonia que nós temos com essa natureza, a forma sustentável como a gente faz com o manejo da terra, reconhecer a nossa forma de uso coletivo da terra, e que isso tem garantido realmente uma proteção para esses territórios. Então, realmente, tudo que eles conversam, se eles não colocar isso dentro de uma agenda como prioridade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Falta realmente reconhecimento, falta desconstruir todo esse estereótipo que há sobre nós, de que a gente é um atraso para o desenvolvimento do mundo, do Brasil, do nosso município, do nosso estado. A forma como a gente lida com a terra não é um atraso. O mundo está aí. As consequências das mudanças climáticas estão aí para dizer que os povos indígenas já sabiam disso há muitos anos. Por isso, tinha uma relação e tem uma relação com a terra realmente de amor, de cuidado e de proteção. Muito bom. Toya, você que é uma pessoa ativamente envolvida também por muitas décadas em negociações tanto nacionais quanto internacionais, o que você espera do governo brasileiro nessa caminhada que a gente está fazendo de agora até a COP30, no que diz respeito a esse tema de demarcação dos territórios indígenas e apoio real a esses territórios? Bom, o que a gente espera das COP sempre são entregas bom, não só para os povos indígenas, mas para o planeta Terra, né? E sendo a COP no Brasil e na Amazônia, ela tem um significado maior, né, para todos nós. E o que a gente espera dos estados, não só do governo brasileiro, do Estado brasileiro,
é que reconheça nas NDCs a demarcação dos territórios indígenas como uma política climática, né? Que é bastante positivo. Inclusive, a gente vê que o Brasil, investindo na questão da demarcação dos territórios indígenas, ele vai, inclusive, cumprir, né, com os acordos internacionais com mais facilidade na questão do desmatamento zero, na questão da emissão de CO2 na atmosfera, né? Então, como a Concita falou, a demarcação dos territórios indígenas é uma questão estratégica, não só para os povos indígenas, mas para o planeta, né? Se queremos realmente valorizar a vida, valorizar, né, as florestas, temos que demarcar os territórios indígenas e valorizar o conhecimento dos povos indígenas, né? Valorizar o conhecimento dos extrativistas, dos ribeirinhos, dos quilombolas. Muito bom. Concita, você como liderança mulher indígena, atuando na articulação política, não só na FEPIPA, mas também na AMIGA, também na Associação Nacional das Mulheres da Associação Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Muito bom. Porque, de novo, o fortalecimento da liderança das mulheres indígenas não é só uma questão de justiça, mas também uma estratégia super importante e essencial para garantir que as políticas públicas sejam mais eficazes com relação à proteção do meio ambiente. Fala um pouco dessa articulação, sobre essa presença hoje cada vez mais importante das lideranças mulheres indígenas nesse cenário. A justiça climática, ela só é possível com a inclusão das mulheres. As mulheres indígenas, ela tem um papel fundamental na preservação desse meio ambiente. É por meio e através das mulheres que as novas gerações, dentro dos nossos territórios, recebem os conhecimentos ancestrais, milenares, que têm mantido essa floresta em pé. As mulheres, quando elas estão atuando, seja ela dentro do território, seja ela dentro de uma universidade, seja ela no campo da política, aonde quer que ela ocupe esses espaços, ela deixa ali a sua identidade. E as políticas públicas, né, construídas por meio das vozes das mulheres, que fazem desse território, né, a garantia do direito dos povos que ali estão, como eu falei, é uma questão de estratégia e de reconhecer o papel e os conhecimentos que essa mulher tem. São por meio das mulheres que conhecimentos são repassados. E as mulheres, elas têm o uso sustentável de conhecimento de plantas medicinais, de como fazer a plantação, como colher tudo isso, de uma forma assim, bem particular da mulher. Ter uma mulher indígena hoje, né, no campo da política, ou desenvolvendo qualquer outra função que ela esteja, colocando o seu corpo no meio de uma BR, para que a política pública seja garantida, é reconhecer que é por meio de nós que nós fazemos essa luta. Somos nós que chamamos à frente para a briga, somos nós que vamos lá para a frente da guerra, somos nós que incentivamos nossos homens a tomarem as decisões. Eles já fazem isso, mas sempre tiveram o apoio das mulheres indígenas. E é muito bonito ver esse protagonismo e hoje a gente poder contar com esse conjunto de lideranças indígenas femininas tão expressivos, mas sabemos que a gente precisa mais. Precisamos de mais Concitas, precisamos de mais Sônias Guajajaras, de mais Jumas Chipaias, de mais Helenas Gualingas, de mais Rosas Mura, que eu acho que está aqui também, de mais Joênias, de todas essas mulheres, Puir já deve estar aqui também, de várias Puires aqui. Mas eu também queria aproveitar esse momento para deixar de registrar um nome também muito forte dessa liderança, que deveria estar aqui com a gente hoje. Deputada federal Célia Chacriabá, Celinha, para todo mundo que conhece ela, era para estar nesse painel hoje com a gente. Não pôde estar porque uma das razões foi, ela ficou muito abalada, que todos vocês devem ter visto nos últimos dias, com relação à violência a qual ela foi submetida no Congresso Nacional,
é um desrespeito que a gente não deve aceitar, normalizar e tolerar. Quem conhece a Célia sabe que, acima de tudo, ela é um doce de pessoa e que estava lá cumprindo o papel dela de defender uma pauta que é importante não só para o povo dela, não só para a causa dela, mas para todos nós. E ela foi de maneira agressiva, desnecessária e hostil, desrespeitada dentro daquele espaço. E isso é uma coisa que a gente não deve tolerar jamais. Então, Célia, você não pode estar aqui com a gente hoje, mas você vai estar sempre com a gente. Toia, vamos lá. Você também tem acompanhado de perto o debate sobre o marco temporal. Acho que a maior parte do tempo tem sido dedicado a isso, né? E a gente sabe que mesmo após o Supremo Tribunal Federal considerar o marco temporal inconstitucional, a gente viu o Congresso continuar avançando com essa pauta, fazer votação, aprovar. Explica para a gente, em poucas palavras, né, por que é tão importante a gente continuar a rejeitar veementemente o marco temporal de uma vez por todas para proteger a Amazônia e todos os outros biomas brasileiros? E quais são os riscos se isso não acontecer? Bom, primeiro dizer que os nossos direitos sobre os nossos territórios são imemoriais, né? São originários, né? Vêm além, né, de ser estabelecidos os limites, né, dos estados, né, nós já vivíamos aqui, né? Então, nosso direito é imemorial. E, para a gente, né, sempre vai ser inconstitucional qualquer lei que vá contra nossos direitos, né, dos primeiros seres humanos a viver, né, nesse pedaço de planeta, né? E os riscos, né, de prosseguir com a questão do marco temporal é colocar em risco a segurança dos povos indígenas, colocar em risco também a segurança, né, dos quilombolas, porque não só afeta os povos indígenas, né, mas também afeta todos os direitos dos extrativistas, quilombolas, né? Então, para a gente, é necessário que haja um esforço, tanto do Estado e suas instituições, para barrar a questão do marco temporal, que está na Lei 14.701, que foi editada pelo Congresso Nacional, né? Então, essa lei, ela diz muito, né, de violação dos direitos, violação, inclusive, da Constituição, por isso que ela é inconstitucional, né? Então, significa o quê? Colocar para terceiros o território dos povos indígenas. Isso significa também ampliar, se a lei do marco temporal vingue, significa ampliar a devastação das florestas tropicais, mais morte nas florestas, no campo, né, mais pressão, né? Então, significa muita coisa. E aí, como que fica o direito dos povos indígenas, né? Se o Estado não olha e não honra o compromisso constitucional que está no artigo 231 e 232. Então, é necessário que toda a sociedade brasileira possa auxiliar os povos indígenas na efetivação dos seus direitos constitucionais. Então, a Lei 14.701 é também uma lei inconstitucional. Falta, né, agora o Supremo Tribunal Federal dar novamente essa inconstitucionalidade, como deu no primeiro momento que se lançou, né, a ideia de ter a Constituição de 1988 como um tempo limite para que os povos indígenas pudessem reivindicar seus territórios. E aí pegamos nossos parentes que estão em isolamento voluntário, como que eles poderiam, né, reivindicar seu território, né, se não vive e nem conhece o sistema, né, das leis do nosso país. Então, significa muita coisa, significa destruir, né, a floresta, significa destruir os povos indígenas e toda a sua cultura. Muito bom. Gente, Toia, Concita, muito obrigado pela força, pela clareza, pela liderança de vocês. A gente sabe que proteger os territórios indígenas não é só uma responsabilidade moral, é uma necessidade climática que afeta a vida de todos nós nesse planeta.
E para fortalecer essa luta, o Global Citizen lançou uma petição junto com a COIAB, pedindo para que os governos priorizem os direitos dos povos indígenas e garantam sua participação plena nas decisões climáticas rumo à COP30. Então, vai aparecer um outro QR Code aqui na nossa tela. Pronto. Eu queria que todos vocês aqui apontassem também, clicassem nesse QR Code, assinassem essa petição, para que todos vocês possam se juntar a esse movimento, estar junto com a gente para pressionar por mais espaço, por mais participação. Tá? Então, assina, cada um de vocês, faça a sua voz também ser ouvida. Para finalizar esse nosso painel também, a gente teria uma outra presença aqui hoje, que também, infelizmente, por conta de mais um atropelo desse nosso Congresso Nacional, que é o PL da devastação, a gente falou sobre isso no primeiro painel. A ministra Marina Silva era para estar aqui com a gente também hoje, nesse painel, mas infelizmente ela está em Brasília, trabalhando uma reunião super importante hoje para tratar da questão do veto, de como o governo vai se posicionar, o presidente Lula, em relação ao PL da devastação, mas apesar dela não estar aqui presentemente, ela fez questão de mandar uma mensagem gravada para a gente, para fazer parte desse momento e, obviamente, para conversar com todos vocês aqui. Então, queria pedir para soltar a mensagem da ministra Marina. Bom dia a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de me dirigir a cada uma e a cada um de vocês. Agradeço de um modo muito especial os organizadores, o Rodrigo Medeiros, da ReWorld, quanto o Michel Chaldrick, da Global Citizen. Muito obrigada pelo esforço que vocês estão fazendo de preparação da COP30, numa agenda que é tão importante, que é mobilizar recursos para o financiamento climático e, ao mesmo tempo, fazendo isso em um lugar tão especial que é na nossa região amazônica. A COP no coração da Amazônia requer que façamos os esforços necessários para que a gente não tenha uma temperatura acima de 1,5 graus centígrados de temperatura média da Terra, como têm dito os cientistas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito desafiador, um contexto geopolítico em que as guerras, sejam elas bélicas ou tarifárias, estão minando a possibilidade de cooperarmos mais uns com os outros, de termos mais confiança uns nos outros, para que a gente possa fazer esses enfrentamentos. Infelizmente, em lugar de combater a pobreza, em lugar de combater as formas de discriminação que existe entre regiões, entre povos e pessoas, a gente está fazendo guerra uns contra os outros. E nesse sentido, é fundamental que a gente se atenha ao esforço de preservar as florestas, a biodiversidade, respeitar as populações e os povos originários e as populações tradicionais que têm formas milenares de proteção e uso sustentável das nossas florestas. Nós estamos comprometidos que a COP30 será um grande mutirão para a implementação. Quando a gente fala em mutirão e implementação, a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça é: vamos implementar o quê? Vamos implementar os acordos e os consensos que até aqui foram firmados, como aconteceu em Dubai, como aconteceu no Azerbaijão. Nós nos comprometemos que vamos fazer um esforço para viabilizar 1,3 trilhão de dólares para o financiamento climático e, nesse sentido, é fundamental que criemos formas disruptivas de financiamento, juntando recursos públicos com recursos privados. Nos comprometemos em relação a fazer a transição para o fim do desmatamento, do uso de combustível fóssil, nos comprometemos que vamos triplicar renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Tudo isso são grandes desafios, mas é melhor a gente se planejar para a mudança do que a gente ser mudado abruptamente pelas circunstâncias que já estão nos afetando. E, no quesito financiamento, o Brasil está dando uma grande contribuição, propondo um mecanismo global de financiamento para pagamento por hectare de floresta protegida para todos os países detentores de florestas tropical, o TFFF.
Ele junta 6 países desenvolvidos com 6 países em desenvolvimento para que a gente possa, na COP30, lançar essa iniciativa já em pleno funcionamento, com recursos que virão das operações financeiras do mercado financeiro para viabilizar algo em torno de 4 bilhões de dólares a cada ano para proteger floresta no mundo inteiro. E com o compromisso de que cerca de 20% desses recursos irão para as populações locais, para as populações indígenas, porque, afinal de contas, são eles os maiores protetores da biodiversidade e que nos ajudam a fazer o enfrentamento da mudança do clima. Eu espero que todos possam ter um bom encontro e um debate que nos coloque na agenda da implementação. Implementar é o grande desafio da COP30. Eu sempre digo que nós devemos ser um novo marco referencial após o Acordo de Paris. Durante esses 10 anos, nós esgotamos o caderno de regras e esgotamos todo o debate de arquitetura de COP, de modelagens de negociação. Agora é a hora da gente transformar os consensos já alcançados em ações. Ações que levem à implementação das nossas NDCs comprometidas com 1,5, NDCs que sejam suficientemente ambiciosas e um espaço de cooperação entre os 196 países, aonde todos, ainda que tenhamos o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que essas responsabilidades possam ser exercidas por cada um de acordo com a contribuição que precisa ser dada. Que Belém possa ser esse espaço de inspiração e ação para uma COP que deve mudar os caminhos de todos nós daqui para frente. Não há mais tempo a perder. Como eu digo, agora é implementar, implementar, implementar. Muito obrigada.